Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 13 de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30 com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast também disponível lá no site. O programa desta segunda-feira tem muito assunto para tratar. Tem o empate do Santos contra o Atlético Mineiro no último sábado no Mineirão, uma partida em que o Santos teve um jogador a menos durante uma meia hora, mais ou menos, e foi muito bem. O Santos taticamente empatou o jogo com o Juan Seco batendo pênalti, poderia até ter vencido o Atlético, que é um dos considerados favoritos ao título. Santos que volta a campo nesta terça-feira e que terá novidades. O Johan Júlio está à disposição, assim como o Marcos Leonardo, que foi o destaque no título do Brasil no Sub-20, né, aquele torneio lá no Espírito Santo. Ele fez 4 gols na final contra o Uruguai e deu uma assistência. O Marcos Leonardo sobra absurdamente na categoria dele no Sub-20. Ele é um jogador muito acima da média da categoria no continente. Isso eu sempre repito quando eu posso lembrá-los, dito por um olheiro, um scout de uma importante equipe inglesa que atua no Brasil, me falando dos jogadores de base do Santos que são observados e que estão no radar dos grandes times da Europa. Marcos Leonardo, Ângelo, Kaique, o Sandri, todos jogadores muito bem observados, e um que também era bem observado, o Gabriel Pirani, que está de malas prontas para jogar no Cuiabá no restante desta temporada. Com a ascensão do Bruno Oliveira, do Bruninho, ele realmente está tendo poucas chances e é bom jogar. Num outro clube com menos pressão, pode voltar no ano que vem mais cascudo, que é o termo da moda aí. Essa é a notícia desta segunda-feira. O Madison não está à disposição, o Lucas Pires também não, o Batistão ainda fora, o Ângelo voltou, fez toda a diferença contra o Atlético Mineiro. Então vamos ver que time o Bustos vai preparar para o jogo desta terça. Atenção, nesta terça, 9h30 da noite, partida contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, torcendo para não estar aquela névoa, aquele fog, né, que deixa muito visitante impressionado. O time da casa até está acostumado, o time de fora às vezes fica impressionado com o frio e com o clima lá de Caxias do Sul, tá certo? Bom, deixa eu colocar na tela aqui, com o apoio do Felipe Brandão, nosso comentarista de segunda-feira. Tá aqui o Henrique Farinha no cosplay de Lédio Carmona hoje, né? Que ele mudou de óculos, eu tava brincando com ele aqui antes do começo do programa. O Henrique Farinha, que olha só quanto assunto bacana a gente tem para comentar no programa de hoje. Marcos Leonardo, Pirani, o jogo de sábado, o jogo desta terça-feira também, enfim. Vamos começar pela ordem cronológica, até porque daqui a pouco teremos os lances, né, para rever aqui na produção do Felipe Brandão, de Santos e Atlético Mineiro. O Henrique gostou do time do Bustos? É só ele botar 3 volantes e tirar o Angulo que o time anda, né? Literalmente. Tudo bem, Henrique? Um abraço. Bom dia, Alex. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia ao pessoal do chat, a quem está assistindo. E foi uma ótima apresentação no segundo tempo. Porque no primeiro tempo o time sofreu bastante, principalmente nos 15 minutos iniciais. Entrou muito pressionado pelo Atlético Mineiro e teve uma outra oportunidade com o Bauerman, que pôs uma cabeçada na trave, o Lucas Pires, que pegou um chute de primeira, e o Angulo, que deu um chute forte no ângulo, mas o Everson fez uma grande defesa. De todo modo, o Atlético Mineiro dominou o primeiro tempo.
Já no segundo tempo, e principalmente após as alterações que o Bustos fez, e mesmo com a expulsão do Lucas Pires, o Santos evoluiu. Não teve posse de bola, mas teve muito mais efetividade, mais agressividade, pôs bolas na trave. Há jogadores que estão pedindo passagem, especificamente o Bruno Oliveira, né? É um jogador que se desenvolveu nesses 2 meses, onde ele aparentemente fez um trabalho especial, sob orientação da comissão técnica, e da fisioterapia, da fisiologia. E o Bustos está dando alternativas. Acho que isso é o mais importante. O time mostrou um desempenho, um poder de competição que eu creio que vai mudar um pouco o espírito de boa parte da torcida, de ver o Santos com possibilidade de conseguir coisas maiores, né? De repente almejar uma Libertadores e uma Libertadores direta. Tem time para isso. Se vai conseguir ou não, veremos, mas é um torneio que está muito embolado, né? A gente vê aí o primeiro da ZR está com 12 pontos, o Santos está com 14, e o último do G4 está 4 pontos à frente. Então é um campeonato muito embolado. É um campeonato embolado e que está começando, né? Um campeonato ainda muito na fase inicial, tem muita coisa para acontecer. Eu só queria lembrar um detalhe aqui, quando a gente fala desse tema, o Santos jogou boa parte com 1 a menos, mas eu até recebi em tom de piada, não sei se não deixa de ser verdade, não sei se o Henrique já pegou o mapa de calor do Angulo, com o Angulo em campo é quase que como se o Santos já estivesse jogando com 1 a menos, né? E aí quando o Lucas Pires é expulso, tira o Angulo, recompõe lá com o Felipe Jonathan, teve as outras alterações depois, e o Santos manteve o mesmo nível. Eu queria chamar a atenção para 2 detalhes. O preparo físico do time do Santos, né, de ter aguentado contra o Atlético, a pressão, e depois menor essa pressão no segundo tempo, uma fala do Maicon nos bastidores, no vídeo de bastidores da Santos TV, em que ele diz para o Lucas Pires para ele não ficar chateado, porque se ele não faz a falta ali, era capaz do Atlético ter feito o segundo. E aí não ia ter jeito do Santos buscar um 2 a 0. Então o Santos trocou a falta, um gol pela expulsão, e se recompôs taticamente de tal forma que foi possível buscar o empate, dessa vez com o VAR atuando de forma correta, né? Sem a patifaria que nós vimos na semana passada. E aí o Santos conseguiu até ter chance de conquistar o resultado. E eu acho que o principal, né, Henrique, enquanto a gente prepara aqui os melhores momentos, é essa coisa. Foi perguntado até na coletiva para o Bustos sobre o esquema dos 3 volantes. Eu acho que a próxima pergunta é: por que não manter os 3 volantes quando joga em casa? Aliás, como fez contra o Palmeiras. Tá todo mundo dizendo, né? Olha, não são 3 volantes defensivos. O Sandri meteu aquela bola para o Juan, quando ele ajeita para o Angulo bater no gol, né? Tem as chegadas do Zanocelo, ele estava impedido por pouco ali naquele gol depois do chute do Juan. Enfim, são jogadores que têm presença ofensiva. O próprio Rodrigo Fernandes teve um lance que ele avançou e chutou de fora da área, já fez gol, inclusive jogando pelo Santos. Enfim, acho que mesmo com o retorno de algumas peças aí, com o Marcos Leonardo, com o Julio, eu acho que ele pode preservar esse sistema e trocar as peças da linha de frente, né? Com o Marcos Leonardo não faz sentido ele ter o Angulo em campo. Aliás, não tem nem sentido mesmo, não faria nem sentido mesmo que ele não tivesse o Marcos Leonardo, porque o Juan de 9 jogou muito melhor do que sendo sacrificado lá, aberto pela ponta. Enfim, o que você pensa aí dessa questão tática, ô Henrique, dessa formatação? Será que o Bustos vai chegar à conclusão que esse é o esquema para todos os jogos, hein, ô Henrique? Pelo que eu tenho visto, o time com os 3 volantes tem muita mais consistência defensiva e não perde a ofensividade. Pelo contrário, ele até ganha, porque quem está pelos lados não é obrigado a voltar tanto, a recompor tanto.
Então, isso, a meu ver, os volantes que nós temos, Sandri e Zanocelo, são muito técnicos. Penso que o Bustos tem que aproveitar isso. E o Sandri e o Zanocelo, eles têm características diferentes. Porque o Sandri é ainda mais um primeiro volante do que um segundo. Porque o Sandri ele não pisa na área, ele não finaliza, que é alguma coisa que o Zanocelo faz. Então, o Sandri tem um passe longo, direto de jogo, e essa capacidade de enxergar o campo de frente e distribuir a bola, que nem o Fernandes e nem o Zanocelo têm. Ao mesmo tempo, o Zanocelo pode ser mais ofensivo, porque ele sabe que tem dois jogadores atrás que seguram a barra dele. Quando jogava o Zanocelo com o Camacho, por exemplo, o Camacho é um jogador que tem dificuldade para fechar a entrada da área. Então, o Zanocelo tinha mais problemas em subir, e até muita gente reclamava da questão dele tocar mais a bola de lado, porque, sem dúvida alguma, ele estava mais inseguro. Ele sabia que se ele desse um passe e perdesse a bola, a chance do adversário vir para cima e finalizar contra o do João Paulo era muito alta. Tanto que a gente chegou a tomar 23, 26 finalizações, né, em um jogo. Hoje em dia isso não acontece. E esses três volantes dão esse equilíbrio na construção também e fazem os jogadores de lado de campo terem mais liberdade para articularem e apoiarem mais o centroavante. Quanto ao Angulo, ele teve os 8 bons primeiros jogos e depois ele entrou numa fase bem pesada. E se você olhar o mapa de calor dele no jogo contra o Atlético Mineiro, ele fechou muito pelo lado direito. E ele não faz isso. Ele é um centroavante para estar na frente, para tentar concluir a jogada. Se o Bustos, que é um jogador para fazer isso, não é o Angulo. Assim como colocar o Juan na ponta, ele tentou emular ali um clone de Batistão, também não deu certo. Então, assim, acho que o Bustos precisa fazer escolhas melhores e, como você mesmo diz, Alex, ele se ajudar mais, né? Inclusive... Aí ele se perde um pouco, né? Inclusive, eu me lembro agora da apresentação do Angulo, foi falado, ele é centroavante, mas ele também pode fazer a ponta. Eu não sei onde é que o Angulo pode fazer a ponta, ele não tem nem porte físico para fazer a ponta, ele não tem nem arrancada para isso, ele é um cara para ficar na área, num sistema de jogo diferente, com laterais e pontas abastecendo ele o tempo todo. E fora de casa, ele tem a mesma dificuldade que o Raniel tinha quando jogava no Santos, ele não tem mobilidade para ter a movimentação, a mobilidade que o Juan, por exemplo, tem. Enfim, é isso. Acho que o Bustos, ele precisa... A gente fala dele se ajudar, até porque depois que a gente diz que ele corre risco, dependendo do que acontecer em termos de resultado, que o futebol é assim, infelizmente, precisar conseguir resultado. Se não conseguir resultado num curto espaço de tempo, o técnico cai. Isso não fui eu que inventei essa moda. Aliás, é aquilo, se o Santos não tivesse, por exemplo, trocado de treinador em 2011, se tivessem usado o projeto Adilson Batista até o final, o Santos não tinha ganho a Libertadores. O Santos fez uma correção de curso. Eu acho que não vai precisar acontecer isso com o Bustos. Mas é natural do futebol. Aí, como é que é? Não sei nem se existe Bustosetes. Acho que tem as bustosetes, né? Ficam descontroladas quando eu falo. Olha, que o cara pode perder o emprego. Mas eu não estou desejando que ele perca o emprego. Até porque eu já cansei de dizer, tem gravação aí, que não dá para trocar de técnico a cada 3, 4, 5 meses. Só que se o Santos for eliminado das 2 Copas e for lá parar lá embaixo no Campeonato Brasileiro, não tem projeto que resista, né? E eu torço para que ele consiga um bom resultado. Eu torço para que ele continue, porque é sinal de que o time está crescendo, está passando de fase nas competições, principalmente a Sul-Americana. Se cair na Copa do Brasil,
Claro que é para um rival, que é o Corinthians, o pessoal vai ficar muito bravo e tal, mas você entende, o Corinthians hoje ele é um dos ponteiros do campeonato. Aliás, até poderia ser um G4 todo paulista, digamos assim, se a arbitragem não tivesse enfiado tanto a faca no Santos, né? Enfiaram a faca e giraram. Era o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o Santos. Talvez na frente do Corinthians, talvez na frente do São Paulo, né? Porque o que o Santos foi prejudicado pela arbitragem não está escrito. Era para o Santos talvez estar lá em cima. E aí a pressão em cima do Bustos ia ser muito menor, né? Ainda a gente precisa levar em consideração isso aí também. Então, é isso. Tomara que já aconteça contra o Juventude este primeiro bom resultado aí. Temos os lances já, Felipe Brandão? Aquele novo ou velho? Então, vamos pôr na tela aí. Hoje é melhores momentos. Recordar é viver, como diria o outro, né? Imagem bonita aí. Pode soltar, dá play na criança aí, meu caro Brandão. Já saímos com o gol de cara. É só os gols que a gente tem? Pensei que eram os MMs. Ah, tá, é um teaser. Ah, tá, a gente começa com os gols. O cara do técnico, o Atlético Mineiro, ele parece o Wolverine, né? Aí, os lances e tal. Bem editado isso aí por quem mandou, hein, Felipe Brandão? Eu sei que não foi você. Começou com gols e fomos para os lances. Olha a bola do Sandri aí, ó. Eu acho que nesse lance aí o Angulo não tinha muito o que fazer, né, o Henrique? O pessoal falou, perdeu o gol. Acho que a bola veio muito rápido, ele chutou, não dava para escolher muito, né? Uma grande defesa, é isso. Aí a expulsão do Lucas Pires, a bola na trave do Hulk, que aliás o pessoal fez uma brincadeira, né, dizendo que o Hulk tinha ficado no bolso do Bauerman e do Maicon, e aí o pênalti, né, Marcelo de Lima Henrique, quem diria? Essa edição tá meio esquisita, né, depois do pênalti não vem o gol e tal, pessoal lá que... Teve gente que falou de que houve falha do João Paulo, não houve, porque pode ver que a bola vem rápida, que o Keno cruza, a bola vem rápida, quase a meia altura, o João Paulo tem que atravessar o gol de um lado para o outro, e o gol tem só 7,44 m, é coisa pequenininha, né? E ele veio para tentar fechar o ângulo. E o Savinho bateu de primeira meia altura com o pé. Como é que o João Paulo ia sair ali? Ô Henrique, me fala uma coisa. Você acha que essa expulsão do Lucas Pires vai vir num bom momento para ele dar uma descansada? Porque ele é um cara que tem jogado muito, né? E assim, esses erros defensivos que ele tem, um monte de gol que o Santos tomou foi nas costas dele, em cima dele, na bola aérea defensiva, e ele não conseguiu cortar. Claro que ele não vai aprender de domingo para sábado que vem, que é o jogo contra o Bragantino, 9 da noite, mas isso aí precisa ser trabalhado com ele, esse lado dele ficar mais atento à bola que vem nas costas e tal. E você até escreveu isso aí ocorrendo, né, que o Felipe Jonathan entrou direitinho contra o Galo. Ele vai jogar nesta terça-feira. Você acha que porque assim, existe uma diferença entre dizer que o Lucas Pires não sabe marcar e as falhas que ele tem. Se você pegar a estatística, ele é um dos caras que mais rouba a bola, que mais intercepta lances ofensivos do adversário, mas as costas dele na bola aérea que são um problema, né, Henrique? E é o terceiro jogador do Campeonato Brasileiro que mais acerta cruzamentos. É o Lucas Pires. Agora, ele realmente ele tem uma caída de produção, e penso que isso tem muito a ver com a sequência de jogos, com ele participando de praticamente todos. E simultaneamente a isso, a gente tem um jogador como o Felipe Jonathan, que fez o ano de 2020 muito bom, o ano de 2021 horroroso, como lateral. Como o segundo volante ele foi bem. E ele precisa ser recuperado, porque ele é um ativo do clube. A gente não pode simplesmente depreciar jogadores porque a gente acha que eles estão jogando mal, se eles têm potencial. Se eles têm potencial, é papel do treinador tentar recuperá-los para que eles possam apresentar um bom nível de produção, fazerem parte do elenco e serem alternativas até de mercado. Porque o Felipe Jonathan tem mercado fora. Ele chegou a ter proposta recentemente.
Então, acho que essa ausência do Lucas Pires vem num bom momento, para que a gente possa também ver se o Felipe Jonathan vai desempenhar e se ele pode se recuperar. E ele é um jogador que pode jogar em outras posições. Jogou bem com o Carille ali no meio de campo. E eu acho que se mantiver o sistema com 3 volantes, ele pode ser o substituto eventualmente do Zanocelo, que joga pelo lado esquerdo. Que a gente tem que pensar. Ou do Sandri. A gente tem que pensar assim: Zanocelo, Sandri e Fernandes. Quem seriam os reservas imediatos? Bom, pode ser que você conte com o William Maranhão, mas hoje é o Camacho, o Felipe Jonathan, tem o Balieiro, que não tem jogado, mas é da posição, eventualmente pode quebrar o galho ali, fazer o lado direito sem a mesma qualidade do Sandri. Então acho que é preciso pensar nessas alternativas aí. Olha, o Efigênio Filho está fazendo uma provocação aqui a você, meu caro Henrique Farinha. Bom dia, Lorde. O que você achou desta seleção dos melhores do Santos que o Henrique fez? Hernani, Madison, Armstrong, Luiz Carlos, Triguinho, Roberto Brum, Belezinha, Edson Ampola, Tailson, Angulo e Edelvan. Ô Henrique, você já meteu o Angulo como o pior centroavante, você já tirou o Marcelo Peabiru, Nilson Leandro diferenciado, Nilson. Como é que é essa seleção aí? Eu vou pegar alguns centroavantes que eu vi jogar. Totonho, o primeiro dos anos 70, horroroso. Aí vamos pegar Roberto Bionico. Também foi outro que eu vou te falar. Val Baiano. Nossa, Val Baiano, esse era ruim, meu Deus do céu. Então, era ele e o Marcelo Peabiru, os dois, era dupla. Então, olha só. O Angulo fez 3 gols e 1 assistência nos 8 primeiros jogos. Que ele não entrou como titular na maioria deles. Ele estava indo bem. No momento em que o Bustos precisou usá-lo e começou a usá-lo em funções que não são bem a que ele se dá melhor, aí complicou. Então, o Angulo é um jogador de conclusão, um jogador de área, tem que ser utilizado assim. Pode ser útil? Pode. Até porque o Marcos Leonardo vai ser convocado, não só para a seleção sub-20, mas sub-23. De novo? Temos Vai. Pode contar. Além de ser convocado, o Santos tem interesse em liberá-lo, porque o Santos quer pô-lo na vitrine, essa é a verdade. Né? Vão ter suspensões, eventualmente lesões, deixa eu bater na madeira aqui. Mas isso pode acontecer. E não dá para ter só mais um centroavante. E o Santos está em 3 competições hoje, vivo nessas competições. Então não dá. Então, ter o Angulo no elenco, ok, numa necessidade de rodízio, numa necessidade de utilização, ou pensar em jogar. Por isso não como ele foi usado. É por isso que às vezes a gente pega no pé do Bustos, por conta disso, que ele na coletiva também falou, o sistema e tal, o outro 4, eu jogo com 4 atacantes. Ele joga realmente com 4 atacantes. Só que assim, eu acho que os 2 centroavantes que ele coloca para ter supremacia numérica na área, que ele falou isso uma vez, eu uso os 2 centroavantes para matar a sobra do adversário, da zaga adversária. Mas não está funcionando, porque aí o Santos fica com um buraco no meio de campo e a bola vem toda hora em cima do sistema defensivo. E pode ser a combinação que for. Pode ser o Goulart lá na frente com o Marcos Leonardo, pode ser Goulart e Angulo, pode ser Angulo e Marcos Leonardo. Eu só não vi ainda Marcos Leonardo e Juan nessa combinação aí. Talvez funcionasse. Mas também acho esquisito, porque você vai ter que sacrificar alguém no final das contas, um tem que voltar para marcar. E eu acho que o Angulo, abastecido, jogando, por exemplo, quando o Santos está em casa, que ele pressiona o adversário e você tem muita jogada forte pelo lado, por exemplo, com o Ângelo, a gente não viu ainda o Angulo, não sei se essa formação chegou a ser utilizada, o Ângelo, o Angulo e o Lucas Braga, que vai muito no fundo, né? A gente não viu essa formação em campo, com os caras indo para dentro e criando oportunidade para eles finalizar lá dentro da área. Isso a gente não viu.
Agora, colocar ele com o Marcos Leonardo e pedir pro Marcos Leonardo sair da área, ele até sai, né? Mas não o tempo todo. Aí se o Angulo tem que sair da área, ele não consegue, né? Ele realmente... E foi o que aconteceu sábado. Foi, exatamente. O Juan saía e o Angulo também. Ele se revezava. E o próprio Angulo, se você olhar o mapa de calor do SofaScore, está muito claro isso. E isso deu ruim. Tudo bem, olha, 11h56, a gente vai preparar o nosso break aqui. Deixa eu só dar uma prestigiada nas primeiras mensagens, porque já que o Marcos Leonardo é tema, eu vou querer que o Henrique daqui a pouco fale sobre esta participação do Marcos Leonardo lá no torneio, fez 4 gols na final. Ainda bem que ele foi expulso no outro jogo, né? Que ele jogou só 9 minutos antes, então tá descansado. Aliás, o Santos mandou logo cedo, às 8 e qualquer coisa, o comunicado sobre as baixas e, enfim, jogadores que foram... Marcos Leonardo vai fazer parte do grupo, né, do jogo desta terça-feira. Já o Kaique, que esteve como titular dos 3 jogos do Brasil, voltou para Santos para descansar. O Madison com incômodo no posterior da coxa esquerda e o Lucas Pires expulso contra o Atlético também retornaram para Santos, e o Johan Júlio embarcou para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Já o Batistão segue trabalhando, fazendo transição no CT Repelé. O Léo Batistão a gente já sabia que não ia jogar mesmo, assim como o Madison. Então daqui a pouco o Henrique vai falar do Marcos Leonardo, ele meteu até pênalti de cavadinha e tal, enfim, e ele realmente é um absurdo o quanto ele sobra, né, jogando nas categorias de base da seleção brasileira. Deixa eu olhar aqui algumas mensagens rapidinho, senão acumula. A Carmen Ruiz abriu o nosso chat. Bom dia, Alex, vamos levantar a campanha #Bruninho titular. Também podemos falar sobre o Bruno daqui a pouco, né? Para quem dizia que o argumento quando o Bruno foi contratado era assim: ele caiu com o Vitória, era a reserva do Vitória, só jogou na Caldense, eu não contrataria. Aí eu falava assim: olha, eu também não contrataria, mas eu vou esperar para ver jogar, porque eu cansei de ver jogador chegar no Santos em desgraça ou como contrapeso e se dá bem. Quem era o Lucas Lima antes de chegar no Santos? Né? Ele veio de contrapeso do Damião. O Alberto, esse aí é velho, cigano, jogou num monte de lugar, não vai dar certo, deu liga com aquele time, jogou pra caramba, né? Outros jogadores, Zé Love, Marquinhos, sei lá, se eu for elencar aqui tem um monte, e as pessoas não aprendem que jogador de futebol às vezes não dá certo num lugar, depende da circunstância. Aqui, por exemplo, identificaram que ele precisava de uma parte física mais encorpada e viram o talento nele. Agora tem campanha para o rapaz jogar. Então, e tá certo, né? Quem queimou a língua porque meteu o pau antes, agora que se defenda, porque o rapaz tá pedindo passagem aí, como disse o Henrique Faria. Daqui a pouco o Henrique fala sobre ele. O Matheus Smokovitz, 4-4-2, João Paulo, Braga, Kaique, Bauerman, Felipe Jonathan. O Kaique já não vai, o Matheus. Fernandes, Sandri, Zanocelo, Bruno Oliveira, Marcos Leonardo e Ângelo. O Kaique não vai estar nesse jogo de amanhã. O Danilo Oliveira, já estão querendo o Bruno titular. Se ele oscilar, a torcida vai queimar ele, igual estão fazendo com o Lucas Pires. O Matheus também, Pirani é bom. O Pepe do Fla tinha o perfil parecido, está bem. Quem sabe não dá bom retorno. Já vamos falar do Pirani também. O José Silva, momentos fantásticos. Bom dia, Alex e Henrique. Sábado o Santos foi muito bem e não venceu por azar. A diretoria poderia dar um jeito de trazer um lateral direito e um meio armador, e aí teríamos time para sonhar com mais. Pode ser, tem uma janela abrindo aí daqui a pouco, né? Aliás, assim que abrir a janela, teremos o Miguel Terceiros, dito pelo técnico do Sub-20 na entrevista que eu fiz com ele, o Orlando Ribeiro. É um meio armador, né? É um meio armador. Não sei se já para o time principal. Aliás, o Sub-20 ganhou de novo, né? Ontem meteu 5-0 no Mauá. Quarta-feira pega o Água Santa na Vila Belmiro à tarde. E se tudo der certo, agora que eu estou de férias, vou dar um pulo lá no CT. Vou lá assistir em loco a equipe Sub-20 do Santos, tá certo? Quem mais aqui? O Danilo Oliveira empresta o Angulo. Difícil, hein? Agora emprestar o Angulo vai ser difícil.
E o Danilo diz aqui, o Bustos dizia que gostava muito do Pirani, agora estamos vendo mesmo como ele gostava. Então, ele pode gostar do jogador, mas pode entender que quando ele entra no time, ele não tem condição agora de apresentar o que ele precisa. Às vezes a maturação é importante, tá certo? Tô vendo aqui que o pessoal tá entrando nesses outros temas, então vamos ao break, tá certo? E aí nós vamos falar do Pirani, do Marcos Leonardo, do Bruno Oliveira. Olha quanto assunto pontual tem antes do jogo contra o Juventude neste sábado. Intervalo às 12h01, voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Foco Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Às 12h03, lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC, e também em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Tem duas participações aqui, uma delas eu vou aproveitar já para passar a bola para o Henrique falar sobre o Pirani e sobre o Bruno. Antes, o Rogério Macedo diz aqui, bom dia Alex e Farinha, desculpa, mas eu não posso concordar com esse argumento que jogar com um jogador a menos melhora o time. Os que entraram jogaram muito e o Atlético Mineiro cansou também, o Ângelo arrebentou. Então, Rogério, assim, o Ângelo entrou muito bem, sobre o preparo físico do time eu também falei, mas o fato concreto, e não é claro que se tivesse com 11 e todo mundo correndo freneticamente seria melhor. O fato é que o Angulo em campo ele produziu pouco fisicamente. Então, os demais jogadores já tinham que se desdobrar para compensar o fato do Angulo jogar pouco. É isso que eu estou dizendo. O time não sentiu fisicamente a ausência dele. Sentiu a falta, provavelmente, de um jogador ocupando um espaço no campo, né? Mas eu não vejo... Eu não estou argumentando, eu estou constatando que quando você tem um jogador que corre pouco e ele sai do time, basicamente os outros 10 estão, ou os 9 da linha, né, estão acostumados a manter esse nível de intensidade, tá bom? O Reinaldo Vieira, bom dia Alex, é o excelente Farinha. Pirani foi emprestado ao Cuiabá, Bruno Oliveira ganha mais espaço? Pirani chegou a ser elogiado pelo técnico, já o Bruno estava abaixo dos demais. Então, o Pirani foi elogiado, o Bruno estava abaixo, pela questão física. Aliás, eu acho que o Pirani também precisa fazer um trabalho físico, ganhar mais massa muscular. Enfim, vamos falar dos meias aí, meu caro Henrique Farinha. Pirani está indo e Bruninho pedindo passagem. Então, eu estou vendo às vezes que tem muita gente revoltada com a saída do Pirani, que isso se deve ao fato do Bustos não utilizar da posição correta. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Pirani poderia ser melhor utilizado. Acho.
Só que assim, ele só foi titular com o Rola e com o Diniz. Com o Carille não foi titular. E com o Carille mesmo, ele chegou a jogar de meia direita, segundo volante. Então, assim, não dá para dizer que foi o fato do Bustos não utilizá-lo bem que o levou a ser emprestado. Vou falar até mais. O Carille disse, numa ocasião, que o Pirani estava sentindo a luta do Santos contra o rebaixamento. Ou eu estou louco? O psicológico, Ele sentiu o psicológico. E desde então, o Pirani teve problemas para se afirmar no time. Ou eu estou louco? Acho que não, né? E tem todo o processo aí também de ele não ser colocado na posição que normalmente ele rende mais. Ele entrou 10 minutos contra o Internacional, entrou até bem na posição que ele joga melhor, que é de meia ponta pela esquerda, é o que ele fez na base inteira. E ali acho que ele poderia ser melhor utilizado, vai ser melhor utilizado. Agora, acho que o empréstimo pode ser bom para ele. Ganhar mais minutagem, ganhar mais rodagem, experiência, em um time que ele provavelmente terá mais espaço. Então, acho que isso faz parte. Com relação ao Bruno Oliveira, ele era um jogador que, inclusive, muitos torcedores do Vitória o chamavam de bicho preguiça. Diziam que ele era assim, inconstante, que ele desaparecia nos jogos e que não tinha intensidade. Quando ele veio para o Santos, como uma prospecção do departamento de scout antes do Caio Nascimento, ele mostrou isso. Ele tinha técnica, mas ele não se mexia muito, ele não era um jogador que tinha muita intensidade mesmo. E o Bustos fez um trabalho, junto com a comissão técnica, de melhoria do jogador nesse sentido. E ele está entregando. Então, acho, inclusive, que agora é o momento dele ser mais utilizado. E não do Pirani. Essa que é a verdade. O Pirani eu acho bom jogador, eu sempre defendi. A gente, quando defende jogador que a torcida não gosta, a gente apanha por tabela, né? Porque é fácil ir na onda da opinião pública. É ruim. Não sei o quê. Não é ruim. Já mostrou qualidade. Aliás, esses 10 minutos que o Henrique falou foi quando, numa jogada dele, que saiu aquele chute do Lucas Pires lá, que quase saiu um gol do Santos contra o Internacional. Mas é isso. Ele hoje joga numa faixa do campo em que o técnico tem uma preferência pelo Lucas Braga. Ou o Johan Júlio jogando por ali. Então ele seria a terceira opção. O Bruno, acho que não é nem para jogar ali. Ele seria realmente o meia armador, o meia de um time com 3 volantes, sem ter que ficar aberto por uma ponta. E ele tem entrado bem, ele deu passe para gol, ele chutou 2 bolas perigosíssimas contra o Atlético Mineiro. Só não sei se já é para colocá-lo como titular. Ainda mais que vai ter o Júlio de volta e o Marcos Leonardo também. Não sei se o Bustos vai arriscar colocar o Bruno já como titular. Você escalaria como titular já, ou Henrique Farinha? Eu escalaria. Acho que ele está pedindo passagem. Está num ótimo momento. Basta lembrar que ele entrou no jogo contra o Banfield, pôs uma bola na trave. Bem lembrado. Entrou no jogo contra o Internacional, deu uma assistência. Entrou no jogo do Atlético, pôs uma bola na trave e exigiu 2 grandes defesas do Everson. O Santos não tem um jogador em outra posição que, como ele, chute de média distância. Então, acho que ele acrescenta características ao time que são muito importantes. E ele está rendendo bem todas as vezes que ele entra. Se ele está assim, é a hora de colocá-lo em campo.
seja como terceiro homem de meio campo ou até como quarto homem de meio campo. Ou até atuando pela esquerda ou pela direita, porque assim, a gente pode pensar em meia armando pela direita ou pela esquerda, como faz o Everton Ribeiro, por exemplo, ou como fazia o Everton Ribeiro nos momentos de Flamengo. Muito bem. Ô Henrique, vamos aproveitar o ensejo então. Pode tirar a linha do Piranha aí, viu, meu caro Felipe Brandão? Vamos aproveitar o ensejo, já que você disse que colocaria o Bruno Oliveira, ele jogaria, acho que é de comum acordo que os 3 volantes ficam. O Auro vai entrar na direita, porque o Madison está suspenso. Com certeza. O Felipe Jonathan na esquerda. Aí você tem 3 posições para escolher. O Bruno, o Juan, o Júlio, o Marcos Leonardo, o Ângelo e o Angulo. E ainda tem o Ricardo Goulart, que não jogou no final de semana. Enfim, quem que você escalaria? Por exemplo, o Marcos Leonardo, você colocaria, ele vem do desgaste do jogo domingo. Mas é um jogo, vamos combinar, pela fragilidade, tu mete 7-0 no Uruguai, e ele jogou brincando, eu acho que ele jogou de boa, tranquilo, né? Não sei se para um moleque com essa idade, ele ter jogado no domingo e jogar na terça faz muita diferença, né? Ele passeou no jogo. Ou você acha melhor preservar, dar uma poupada, porque jogou domingo e tal? Ou aproveita que ele está no embalo, que está com moral lá em cima e já coloca ele para jogar. Então é isso. O que você acha desse momento do Marcos Leonardo? Se ele já deve jogar amanhã, nesta terça? E aí, você falou do Bruno, mas vai faltar uma vaga. Não sei que você não queira o Marcos Leonardo a princípio. Como é que você montaria essa linha de frente aí, hein, Henrique? Eu montaria essa linha de frente com o Bruno Oliveira pela direita, com o meia armando pelo lado direito, como eu falei, a semelhança do Everton Ribeiro no Flamengo de 2019 2020. O Marcos Leonardo, que é fominha, eu botaria já para jogar de início, mas programado para ele sair aos 15 do segundo tempo. E colocaria o Júlio pela esquerda para ter essa recomposição. E o Lucas Braga não foi tão bem no jogo contra o Atlético. E pode ser uma opção, eventualmente, para o lugar dele. E os 3 volantes. O Ângelo você não usaria agora, porque o povo já quer Bruno, Ângelo e Marcos Leonardo. O Ângelo, o próprio Bustos disse que não vai colocá-lo de início, que ele tinha uma programação de atuar por 30 a 35 minutos e que ele sentiu o jogo com o Atlético. Então, eu acho melhor preservá-lo. É um menino de 17 anos. Eu até coloquei hoje no Twitter. O Santos tem histórico de lançar jogadores muito, muito jovens, com 16, 17, 15, até mais novos que isso, e que tiveram problemas ao longo da carreira. Eu vou citar 2 casos clássicos, em outros tempos. Coutinho, que foi lançado com 14 anos, e que com 23 anos era um ex-jogador em atividade. E o Clodoaldo, que foi um jogador lançado com 16, e que aos 24 começou a ter problemas de joelho e parou aos 29. O Ganso é um exemplo mais recente de um jogador que teve problemas de joelho, que não teve um desenvolvimento, um trabalho físico de compensação e preparação. A gente teve agora recentemente jogadores com contusão de LCA, como o Renier e o Kevin Maltos, né? Além do Victorian, que já não está mais no Santos, né? Todos os jogadores da base. Tivemos também o Cadu, que ainda está na base. Então, assim, eu acho que vale a pena trabalhar fisicamente o Ângelo para não precipitar as coisas. Muito bem, fica como arma secreta para o segundo tempo, como diria o outro, né? Enfim. E ele entrou tocando terror, né?
E é o que eu falo. O sistema de 3 volantes eu acho ótimo, porque inclusive dá ao Ângelo a chance de jogar mais lá na frente. Ele voltou para recompor porque o Santos estava com 1 a menos. Porque se tivesse com 11, era capaz dele o Bustos ter deixado ele lá na frente, sem voltar no máximo até a linha do meio de campo, sem ter que ficar cobrir, porque aí ele correndo menos, se desgastando menos, além de prender o adversário na defesa, ele ia comer os caras com farofa, sinceramente. E tem uma coisa que é muito importante, né? Tem muitas pessoas que não gostam de estatísticas. Que elas falam assim, estatística não serve para avaliar o jogador. Aí ontem teve um incauto que colocou lá no Twitter que o Ângelo é a prova viva de que estatística não serve. Porque ele não tem número de assistências, porque ele não tem finalizações, e não é isso, Mas aí é o seguinte, o Ângelo, mesmo tendo ficado tantas partidas de fora, ele é o jogador que, em média, dá mais dribles certos na Série A. Mesmo ficando de fora, essas partidas todas. Então, as estatísticas mostram, sim, como os jogadores se comportam em campo e como eles podem ser melhor utilizados. O Ângelo hoje é um jogador ainda que precisa melhorar tanto no aspecto de assistência quanto de finalizações. Mas ele já é um jogador que quebra linhas. As estatísticas mostram isso. Então, assim, o Ângelo é um jogador que, na circunstância que ele está, vindo de contusão, tendo uma preparação maior, ele entrando com os adversários já mais cansados, a tendência é ele driblar mais. É isso aí. Tem mais sucesso. E jogar perto da área. Ele vai driblar marcando o lateral adversário, não vai dar, né? Por isso que eu defendo mais ainda os três. São os triângulos do Phil Jackson. É igual basquete. Você tem um triângulo de volantes, aí você tem um triângulo de atacantes. Aliás, foi o que o Filipão fez na Copa de 2002. Ele tinha um trio de ataque espetacular. Você ia ficar fazendo o Rivaldo, Ronaldinho, o Ronaldo voltar para marcar, ele ainda tinha 2 laterais que voavam. Ele meteu 3 zagueiros e ainda meteu 2 volantões, né? Que era o Kleberson, que tinha saída, e o outro era o Gilberto Silva, né? Então, é isso. Se você tem gente na frente que, por exemplo, a lesão do Batistão, ninguém me tira da cabeça que a lesão do Batistão é porque ele é obrigado a voltar para marcar excessivamente. Ele é o atacante mais perigoso do Santos. Por que o cara tem que voltar para marcar? Então deixa quem é de marcação marcando e deixa o Batistão no trio lá na frente, né, jogando perto do gol adversário para fazer gol. Enfim, sei lá. Mensagens aqui, mais mensagens. O Reinaldo Vieira. Não, Reinaldo eu já li. O Luiz Eduardo Cacheta está aqui, ó. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. O time para amanhã: João Paulo, Auro, Maicon, Bauerman, Felipe Jonathan, Fernandes, Sandri, Zanocelo, Bruninho, Marcos Leonardo e Ângelo. A única diferença aqui do time do Henrique é que no lugar do Ângelo vai o Julio. E até pela explicação dada aqui a gente entende talvez o porquê do Ângelo ficar no banco. Quem mais aqui? O Rogério Macedo. Angulo e Angulo são reservas do Juan? Não, acho que ele quis dizer Angulo e Ângelo, mas enfim. O Jaquecílio Gomes. Bom dia, Alex. Olha, o Lucas Pires salvou o gol e também tirou o Angulo do jogo. Coisa boa, hein? O Antônio Sérgio. Bom dia, Alex. Você acha que o Bruninho, Juan Seco, Ângelo e Barbosa tem que ser titulares? Para mim, Angulo e Goulart é dinheiro jogado fora. Um abraço. Eles ganham muito, né? Eles ganham muito, porque eles estão entregando. Agora, os 4 que você citou ao mesmo tempo, não sei se dá liga, não sei se dá encaixe. Juan, Ângelo, Barbosa e Bruninho. Mas tem o Marcos Leonardo para entrar nesse time, como é que faz? Eu acho que não dá liga esse time, não. Enfim. O Daniel Galdino. Bom dia, Alex, Farinha e a todos. Acho que o Bustos tem que ir para Caxias, do meio de campo para frente, com Fernandes, Sandri, Zanocelo, Bruninho, Ângelo e Juan centralizados. Ele está aqui colocando o fato de o Marcos Leonardo não jogar. Eu também não sei não se não podia ser
o Bruninho no vértice ali do um losango no meio e o Juan junto com o Marcos Leonardo na frente. Eu acho que também poderia ser. Quem mais aqui? O Antônio, outra pergunta, Alex. Se o Bustos cair, qual o treinador que vocês acham que este elenco daria certo? Eu não estou nem pensando nisso, viu, o Antônio? Não estou nem pensando nisso. Até porque o mercado brasileiro está bem difícil. Você vê o Carille. O Carille quase acertou com o Ceará, né? Aí ele foi para um time da segunda divisão do Japão. Não sei se tem muita gente à disposição assim, não. Eu torço para que o Bustos continue e pare de cometer os certos desatinos que ele comete para o trabalho dele seguir. Eu torço para que ele se ajude e ele possa continuar. O Wagner Nascimento. Bom dia, Alex. Estou feliz porque os que criticaram o Maicon, que era velho, e o Bruno, jogador de Série C, acho que ele vai completar outra mensagem. Então, do Bruno, acho que o Wagner é o cara que mais defende o Bruno, né? Desde o começo ele sempre bateu na tecla que o Bruno ia dar certo no Santos. Quem mais aqui? Maria Vanúzia da Costa. Por ser muito exigido, o Lucas Pires tem caído de produção no segundo tempo. A gente levantou essa hipótese aqui, de leve, né? Acho que para ele vai ser bom negócio dar essa descansada aí, quem sabe, né? Quem mais? O Henrique está trocando ideia com o pessoal no chat aqui também, que eu já vi. Olha, tem bastante mensagem. Alguém falou do William. O Sidney F, Alex e Henrique, bom dia. O Danilo William Batoré. Não, o William era bom, fazia uns golzinhos de vez em quando, fez gol no Corinthians e tal. O Rubens está perguntando se... Ele é um jogador razoável. Hoje ele jogaria fácil, com esses caras perna de pau que tem 20 anos depois, ele jogaria fácil. O Rubens está perguntando se o Angulo perdeu o gol. Acho que não, acho que ele chutou onde dava para chutar naquele momento. O Márcio Fernandes Pereira. Alex, achei que o Auro e o Felipe Jonathan entraram muito bem no jogo de sábado. Acho que viram que estão perdendo espaço, estão querendo mostrar mais serviço para o professor. O Adonis Varacles, Angulo é a fusão de Nilson e Rodrigão. Não mesmo. Ai. Quem mais aqui? Experiência científica. A fusão do Dragon Ball, né? Que nem o Juan faz junto com o Lucas Barbosa. O Márcio está lembrando aqui, é bom fazer uma menção honrosa ao Bauerman. Jogador muito bom, um grande achado do Santos. Veio sem muito alarde e é titular absoluto. E já tem proposta para sair, veio de graça. O Santos pode faturar aí 4 milhões de dólares, se alguém topar pagar, né? E era outro que chegou com o carimbo de alguns que era pereba e que não ia dar certo, né, ô Henrique? Parece que os caras não viram o jogo do América o ano passado. Criticaram o Bauer por duas coisas. Primeiro, que foi um achado do antigo scout. Coisa de scout não dá certo, esse negócio de avaliar a estatística. Bom, essa é a primeira coisa. A outra coisa foi que quem trouxe foi o Mazuco. Se o Mazuco trouxe, ele é ruim. Bom, então, assim, fica complicado, né? Quando se faz análise dessa forma com o fígado e não com o cérebro, aí fica difícil. E o Bauerman, ele mostrou, ele foi um bom zagueiro no campeonato passado, jogou dos dois lados da zaga, mas mais pelo lado esquerdo, como ele vem jogando no Santos, e foi uma ótima contratação. Sem dúvida, a custo zero, né? O Matheus, o João Alves está dizendo aqui, pode colocar o Messi e o Pelé para jogar com o Angulo que não vai dar certo, o cara é muito ruim. O Matheus Smokovitz, meu time dos pesadelos. Saulo Ferraz, Armstrong, Nogueira, Possebon, Rodrigo Mancha, André Belezinha, Leandro Diferenciado, Cueve, Damião e Nilson. 4-4-2 do terror. Quem disse que o Pelé não jogou com o Pereba? Pelé jogou com Laírton, Ferretti, que era o irmão do Tuca Ferretti, treinador lá no México. Veio do Botafogo emprestado, grosso como ele só, Mazinho, um
negro alto que veio do Sul, ruim pra danar, jogou com o Ferreira na ponta esquerda, que era horrível. Tanto que quando anunciavam lá no banco, o Perão de Castro, que era narrador da Gazeta, falou assim: quem é que você tem no banco? Fulano, Beltrano e Ferreira. Então não tem ninguém. Mas é que o Pelé no campo compensava, né? Dava para jogar com os 3 ângulos. Sim. Que aí o Pelé compensava. O Matheus também está se defendendo aqui. Foi o único a defender o Bruninho quando todos o criticavam. Não, Matheus, o Wagner falou também. Ele defendeu aqui o Bruninho também, tá certo? Quem mais aqui? Quem eu não li? O Fábio Lima. Bom dia, Alex Henrique. Em todos os jogos vamos elogiar o Angulo, dizer que ele está arrebentando e que, enfim, o Bustos achou a equipe ideal. Assim, quem sabe, ele perde a titularidade. O Deiner. Bruno Oliveira tem entrado bem. Acho que merece outra chance. Jefferson Kruger mandou bom dia para mim e para o Henrique aqui. Quem que eu não li ainda, porque a gente está na reta final do programa? O Hélio Aparecido de Souza, Pirani, Thailson, Jobson, Luiz Felipe. O Luiz Felipe não jogou com o Bustos até agora, né? Esse detalhe aí. Bom, mas o Luiz Felipe ele não joga bem desde 2016, né? Vamos combinar, com raros momentos aí, com o São Paulo em 2019, com o Carille no ano passado, mas com 3 zagueiros, bem protegido. Ele chegou a jogar com o Carille, ele não jogou de líbero, no 3 zagueiros? Chegou a jogar, né? Então, exatamente, foi com 3 zagueiros. Mas ele está muito lento, para jogar em de 4 como o Bustos quer jogar. E ele teve a chance de ir para Chapecoense ou para o Criciúma, um negócio assim, e não quis, né? Não, ele teve a chance de ir para Chapecoense, para Juventude, e ele não quis sair. Ele é que nem o Roger, aquele goleiro reserva do Rogério Ceni, que depois veio para o Santos, né? Isso. Mas aí também perdeu a vaga para o Fábio Costa. Então, eu fiz curso de pré-natal com ele. Quando minha esposa estava grávida, a esposa dele estava grávida também. Ah, tá. Você era colega de classe do Roger. Colega de classe, na Promatere. Aí você perguntou para ele que você não quer jogar, né? Tá aí ganhando, sentado no banco, o Rogério Ceni não sai nunca, né? Ele estava no São Paulo, né? Então, tava de boa. Esse aí ganhou o dinheiro mais fácil do mundo, reserva do Rogério Ceni. Meu Deus do céu. O Márcio tá perguntando aqui, Alex, queria muito que o Pirani, tá opinando, né, tivesse tido mais minutos aqui, mas quase sempre entrando em foguetes fica difícil, é talentoso demais. Então, tem jogador que só entra na ruim, né? Aí é difícil do cara render, ele não é, tem uma chance de jogar desde o começo como titular, com o time titular, né, 4, 5, 6 jogos para ter uma sequência. Aí a crítica às vezes é um pouco pesada. O Milton Augusto de Oliveira, santista de Mato Grosso do Sul, sócio rei, mandou bom dia aqui pra gente também. Eite Mizobi mandou boa tarde. O seu Sino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Grande abraço para vocês. Boa semana a todos citados. Aí, Alex, deixaria fora o Goulart, Lucas Braga e Angulo. Quem mais que eu não li ainda no pique pra gente terminar aqui? O time do seu Sino, na frente. Fernandes, Sandri Zanocelo, Bruno Ângelo e Marcos Leonardo. O Eloy Matias, Angulo e Raniel sem problemas particulares. O Angulo é o Raniel sem problemas particulares. O Márcio Domingos, o Santista Roxo, está aqui também, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Erivaldo Pires. Bom dia, acredito que o Bustos montou um time, agora é só fazer, jogar com mais constância. É o que a gente fala, ele achou os 3 volantes, deixa jogar. O João Carlos, Alex, amanhã, Zanocelo, Sandri, Rodrigo Fernandes, JJ, Marcos Leonardo e Lucas Braga. O Sidney F, o clima de Caxias do Sul amanhã vai estar bem agradável, temperatura bem amena. Ele põe 2 emojis assim congelando. Se hoje estava 8 em São Paulo, vai saber quanto é que vai estar em Caxias amanhã, hein? Que coisa. A Florência Irigoyen, este miolo. João Paulo, Bauerman, Maicon, Rodrigo, Fernandes, Anocelo, Sandri é forte. O Lucas Pires é excelente, mas está em formação. Se chegar um lateral direito à altura, só falta um meia que pode ser o Bruninho. O Sidney F está dando uma cutucada aqui em algum colega jornalista, mas eu vou deixar para lá, porque senão criamos polêmica aqui gratuita.
O Ed Santana diz que o rebaixamento ainda o preocupa. Enfim, acho que preocupa todo mundo pelo nível do campeonato, pelo equilíbrio. O que não me preocupa é o rendimento do time, né, Henrique? Para a gente fechar o programa de hoje. Se o Santos não tivesse... Por exemplo, eu assisti São Paulo e Cuiabá. São Paulo e Cuiabá caiu do céu o resultado para o São Paulo. O São Paulino tem que ir de joelho até a Aparecida do Norte para agradecer, porque os caras foram bombardeados, bola na trave, chute que o Jandrei pegou, aí um contra-ataque lá, bola para o Patrick Pumba, fez o gol. O São Paulo tomou um amasso do Cuiabá no primeiro tempo. Tá mostrando o futebol? Não sei. O Santos tá, quando o Bustos escala direito, o Santos mostra futebol. Então eu vejo muito mais consistência no Santos do que no São Paulo, com todo respeito. Então, eu me preocuparia muito mais se o Santos não tivesse mostrando futebol. Pode estar dando azar, pode estar tendo os lances, os momentos de má escalação do Bustos e ter as questões do VAR. Mas dentro de uma normalidade, o time está jogando para não ficar preocupado com o rebaixamento, né, Henrique? É isso aí. Acho que o Santos agora precisa ir atrás do resultado. É um campeonato que está muito embolado, como nós falamos. Um dado interessante. Nessa rodada, que ainda termina hoje, né, com Botafogo e Juventude, não, vai ver Juventude não, com Botafogo e... o que ele joga? Já vou te falar. Hoje é Botafogo e Avaí. E Avaí, isso. Mas olhando o restante da rodada, os outros 9 jogos, só os 4 primeiros ganharam. Do 5º ao 13º, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Então isso mostra como o campeonato é equilibrado. E estamos em uma fase de muita trocação de pontos. Imagina se o Santos ganhar do Juventude e do Bragantino, né, Henrique? Dá um belo pulo na tabela. Sim, claro. Não há dúvida. A gente sabe que o Botafogo, se ganhar, pode passar o Santos e jogar para 11º. E o Avaí, não. Mas muda a ZR. Então, assim, está um campeonato muito embolado. É muito precoce para a gente dizer qualquer tendência. Agora, é muito importante para o Santos voltar a acumular pontos, 3 pontos, para que a torcida também se tranquilize um pouco mais e o Bustos também possa desenvolver mais o trabalho, né? É isso. E vamos torcer amanhã para que a arbitragem seja decente, né? O árbitro vai ser o Rodolfo Toschi Marques. Foi o mesmo que não deu aquele gol do Gabigol, né? Que o Santos já sai na cara do gol na Copa do Brasil 2018, Cruzeiro 1, Santos 2. Ele acabou o jogo matando o contra-ataque do Santos, o Gabigol ia fazer o gol ali. Mas eu, sinceramente, eu estou mais preocupado hoje em dia com o árbitro do VAR do que com o árbitro de campo, porque o VAR está mudando tudo o que acontece dentro do campo, enfim, é isso. Meu caro Henrique Farinha, um abraço, obrigado pela participação mais uma vez, nesta semana que tem, como eu disse, o Santos contra o Bragantino também no final de semana, aí na segunda-feira já vamos viver o clima dos 2 jogos contra o Corinthians, né? Quarta-feira da Copa do Brasil e no final de semana o do Campeonato Brasileiro, os 2 jogos lá em Itaquera. Não dá só para o Santos ficar hospedado lá, senão os caras vão pegar no pé do Santos. Vai ter que jogar Itaquera, voltar e voltar para Itaquera. Vai ter que ser assim, a logística não é tão complexa assim, mas vai ser a semana que vem daquelas, viu? Valeu, Henrique, um abraço, hein? Até a próxima. Valeu, obrigado, Alex, sempre um prazer. Um grande abraço a você, ao pessoal do chat que está nos assistindo e ao Felipe que faz a produção, que está sempre dando suporte para a gente. É isso aí. Obrigado, Henrique. Um abração. Semana que vem a gente está de volta. Agradecer a todos aí que mandaram mensagem para a gente aqui no programa de hoje. Às vezes não dá para ler tudo, mas tento pelo menos passar aqui uma questão de cada um dos participantes, tá certo? Fechamos assim às 12h35 esta edição do Esporte em Destaque, que contou com Felipe Brandão na produção, na parte técnica operacional aqui na Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente vai estar de volta
com os detalhes do jogo do Santos nesta terça-feira contra o Juventude, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.